Como fazer uma resenha crítica? É muito comum os professores pedirem para fazer resenha crítica. E eu fiz exatamente essa pergunta no Copilot e ele me deu aqui inúmeros itens que você precisa ter numa resenha crítica. Antes da gente analisar esses itens e a resposta do Copilot, vamos ver, vamos usar o próprio Copilot, ou seja, a inteligência artificial, para ele fazer uma resenha crítica para a gente e a gente vai depois analisar. Então, vocês podem usar esse prompt aqui, ó. Faça uma resenha crítica, vírgula, de 15 linhas e com citações acadêmicas sobre o livro, a obra que o professor pediu para vocês analisarem. Claro, se ele pediu mais linhas, você pode mudar aqui, tá? Nada impede de você pedir ali 60 linhas ou algo parecido. Eu vou escolher esse livro aqui, ó. Os Intelectuais e a Sociedade, que é um livro do Thomas Sowell, que eu gosto muito desse livro. Então, seria um livro que, se eu fosse pedir uma resenha crítica, dependendo da disciplina que eu ministrasse, eu ia pedir para os meus alunos fazerem. Então, vamos usar aqui o Copilot, tá? Copilot. Eu prefiro usar ele aqui no navegador para mostrar para vocês do que aqui no canto. Dá até para usar no Word, mas eu prefiro usar aqui. Eu copiei aquele prompt e colei bem aqui, ó. Vamos esperar. Eu coloquei 15 linhas para não ficar um texto muito grande. Então, olha só. Os Intelectuais da Sociedade de Thomas Sowell é uma análise provocativa sobre o papel dos intelectuais na sociedade contemporânea. Sowell argumenta que os intelectuais, não vou ler tudo para vocês, mas está aqui a resenha, e ele trouxe também as citações. Percebam que já tem uma coisa interessante. Além do livro Os Intelectuais da Sociedade, ele trouxe outra obra, que isso é interessante. Você trazer aqui outros autores que discutem sobre a obra do Sol de 2010, ele trouxe um autor de 2018. E não tem como, eu vou ter que fazer de fato uma leitura, ao menos que dinâmica, dessa resenha para a gente analisar, tá? Porque vou tirar o negrito aqui. Não possui responsabilidade na prática implementar isso aqui, de fato, olha, os intelectuais, no conceito do Sowell é isso, eles não têm responsabilidade, não são valorizados por sua habilidade retórica, mais valorizado por sua habilidade retórica do que conhecimento factual. Isso aí é uma citação do livro, ó, isso tem que ter uma resenha. Embora a apresente uma visão crítica inclusiva, é importante notar que ela pode ser vista como unilateral. Isso aqui é importante, porque quando você faz uma resenha crítica, o ideal é que você aponte os pontos negativos, e ele está seguindo esse roteiro, olha. Acadêmicos como Steve Pinker oferecem uma visão constante ao argumento. De acordo com Pinker, os intelectuais têm sido fundamentais no progresso humano, promovendo ideias que levam a avanços tecnológicos sociais significativos. Então, exatamente, em muitos casos, o oposto. Claro que o Thomas Sowell tem um conceito específico de intelectual, não é qualquer pessoa inteligente que é intelectual para o Thomas Sowell, mas ele coloca aqui um autor que contrasta. Agora, para você fazer isso com inteligência humana, você tem que ter um certo nível de conhecimento, conhecer alguém que critique aquele ponto de vista, né? Que é o ideal, de fato. Quando você lê um livro, você pensar em criticar ele. E ele apresenta um resumo aqui. E as referências. Só um detalhe, essas referências não estão em ABNT. Vamos ver se o próprio Copilot resolve isso pra gente. Estão em APA. Coloque as seguintes referências em ABNT. Vamos ver se ele faz. Claro. Aqui, ó, já estão. Daí mais uma dica, olha. Vocês nem esperavam por isso. Então, eu vou colocar aqui. E tem que estar em ordem alfabética. Eu ensino como fazer isso melhor no canal. Nem estou com os estilos aqui, que eu só peguei para a gente fazer mesmo esse texto. Então, no canal eu ensino melhor como formatar isso. Mas como o foco aqui é fazer a resenha, bom, a resenha está feita e vamos ver agora o roteiro que o próprio ChatGPT deu, na verdade o Copilot, né, bom, o que é que a gente percebe? Ele segue esse roteiro, porque olha, ele apresentou a obra, o título, o autor e o contexto. Vamos ver se ele apresentou o contexto, que o livro é de 2010. Sociedade contemporânea, de forma. Porque assim, eu também coloquei 15 linhas de limitação para ele, né? Se eu colocasse mais, ele poderia colocar assim, um avanço ali de 2010, a cultura woke começa a avançar, né? Então, de certa forma, é um livro que critica essa cultura woke. Então, vamos lá. Mas ele coloca a sociedade contemporânea como contexto. Um resumo conciso, sem spoiler, acho bem interessante, né? Sem spoilers, isso. Enfim, né? Não tem como dar o spoiler, porque a pessoa
A não ser que, assim, acho que a resenha tem que dar o spoiler. Eu tenho que dizer a conclusão final do autor. Se a pessoa não quer o spoiler, a pessoa não tem que ler uma resenha diferente de um trailer de um filme, por exemplo. Né? Mas ok, esse é um ponto que eu discordei do ChatGPT. Mas assim, é importante porque o resumo ele está dentro da resenha. Porque às vezes as pessoas confundem e fazem resumo como se fosse resenha. E na verdade, o que diferencia o resumo da resenha é justamente essa particularidade de você apontar pontos fortes e pontos fracos, mas sobretudo os pontos fracos. Porque se eu pedir para vocês fazerem resenha de qualquer livro, o resumo você não dá a sua opinião, você resume as ideias do autor, tá bom? E aí é claro que o autor ele só vai colocar pontos fortes, porque ele é o que criou ali aquela obra, ele não vai dizer que aquela obra tem falhas. Então, não faz muito sentido você ter um resumo de uma obra e nesse resumo apontar os pontos fracos dessa obra. Os pontos fracos vão vir da análise crítica, que você pode vir pela a sua própria crítica, a sua própria opinião, reflexão, mas embasada também em outros autores, principalmente, que aí seria uma análise crítica mais consistente. Tá bom? Mas o resumo aqui é só para você apresentar a obra. Agora, os pontos fortes é assim: você vai. É claro que o autor só coloca pontos fortes, você pode reforçar esses pontos fortes. É, então, é mais no sentido, ao menos que seja um reforço, tá? Das ideias do autor. Ah, o Thomas Sowell escreveu isso em 2010. O que ele escreveu lá, eu vejo uma situação hoje em 2025 que tem um paralelo. Então, eu consigo dizer, olha, isso que aconteceu hoje, atualmente, pode ser explicado pelo que o Sowell explicou, o Sowell formulou lá em 2010. Tá? Já vou falar um pouco sobre a atualização. E aí a gente vê que os pontos fortes, vamos ver se o ChatGPT acertou. Porque aqui, olha, aqui ele começa. Aqui ele só apresenta. Ó, outra coisa, ele poderia apresentar quem é o Thomas Sowell, entendeu? Numa resenha. Então, considerando que o professor passou mais linhas, talvez ele não tenha feito isso. Quem é Thomas Sowell? Aí, bom, eu vou pegar só esse começo aqui. Para não ficar um texto muito longo. O prompt seria melhor se escreva entre linhas, apresente Thomas Sowell entre linhas, algo parecido, tá? E detalhe, que aqui também ele faz citações, ó. Pegou a Wikipédia, que não seria uma boa citação, tá? Então você teria que pegar provavelmente aqui essa outra citação para falar sobre ele. Vou colocar só eu, bibliografia, guia completo. Guia completo. Deixa eu ver se dá para ver em outra guia. Não, se eu fizer aqui. Ah, tá aqui, ó. Realizações. Aí tinha que fazer a citação disso aqui, tá? Bem aqui. Eu vou colocar aqui para a gente não prolongar muito. Realizações. Isso se o chat GPT ou qualquer IA não der uma breve descrição do autor. Tá? Isso é interessante ter Isso está dentro da contextualização, que eu falei que estava muito pouco aqui, né? Só falar que a sociedade contemporânea, enfim. E aqui, ó, tá o argumento dos pontos positivos. Que basicamente descreve, né? Critica as tendências dos intelectuais se envolverem em áreas fora da sua especialização. Beleza. Aí os pontos fracos. Se o chat GPT não tivesse dado pontos fracos da obra, se ele tivesse feito um resumo ao invés de uma resenha, você poderia usar o prompt de objeções. Então, você poderia vir aqui, ó, faça objeções com citações científicas à obra Os Intelectuais e a Sociedade. E ele vai colocar objeções aqui. Interessantes, né? Colocou outros autores aqui, e é sempre bom colocar esse prompt com citações científicas. Se você não colocar isso, ele vai colocar objeções a algumas pessoas dizem, críticos dizem isso. Quando você coloca objeções, que ele peça citações científicas, ele coloca autores aqui, que então claramente fizeram um estudo mais apurado para criticar ali
essa obra, tá? Beleza. Mas se ele já trouxe essas objeções aqui, que um deles até ele trouxe aqui, que foi o Pinker, tudo certo. Só depois eu vou falar do que você precisa mudar esse texto, tá? Ok. Então, agora sim, esse ponto que a IA não mostrou para vocês e que eu vou falar aqui da experiência como professor. Veja quem está lhe avaliando. Por exemplo, imagina que o professor que pediu essa resenha é um super fã do Thomas Sawyer, chegando a ser fanático. O que vai acontecer? Quando você colocar esses pontos fracos aqui, ele não vai gostar. Se ele não tiver, se não for aquela pessoa aberta ao diálogo, que às vezes a gente encontra na faculdade. Então, não faz muito sentido. Se você só colocar pontos fortes, o professor vai lhe dar nota máxima. Se é esse o seu objetivo também, né? Ou você pode ter um objetivo, não, eu prefiro tirar uma nota não que seja máxima, mas eu prefiro dar a minha opinião, minha autonomia. Mas aí vai ter professor que vai te dar nota baixa por conta de você falar aquilo que ele não gostaria de escutar. Infelizmente, é uma coisa que não deveria acontecer na academia. A própria história do Thomas Sowell mostra isso. Ele era comunista e o orientador dele era liberal. E os dois tinham uma ótima amizade, mesmo tendo pontos de vista completamente diferentes. Então, olha só. Até que ponto vale a pena levantar pontos fracos? Porque também existe, quando a pessoa tem honestidade intelectual, a pessoa gosta de receber objeções. Isso vale para qualquer área. Esse livro aqui, que é do original do Adam Grant, ele fala o seguinte: não sei se vocês já assistiram Shark Tank, que é mais ou menos o empreendedor com uma série de investidores, ele dá uma proposta ali de empreendimento com vistas a captar recursos. Eles estavam falando que de um empreendedor que ele inovou, porque quando você vai oferecer ali o seu plano de negócio para os investidores, você tende a falar só dos pontos fortes. Embora exista a análise SWOT, que você liste pontos fracos, no geral, tem que falar só dos pontos fortes, porque você vai vender o peixe. E a pessoa que está avaliando, ela está com o objetivo de detectar pontos fracos. Quando um determinado empreendedor que ele narra nesse livro trouxe já a empresa, ele começou a palestra de assim, por que você não deve investir nessa empresa? Olha só, né? Em vez de você, natural é você começar a sua apresentação o porquê você deve investir nessa empresa, mas ele fazia o contrário. 5 pontos para não investir nessa empresa. Quando ele fazia isso, ele causava uma disrupção dos investidores que estavam avaliando ele. Mas por que ele trouxe isso? E aí ele mudava a mentalidade desses investidores para tentar buscar soluções para aquele problema que estava apresentado. Não, mas eu não vou investir por causa disso, mas esse problema que você apresentou, eu posso resolver dessa forma. Percebe que ele chama muito mais os investidores para o seu lado. Essa foi uma estratégia genial que esse livro narra, que deu muito certo, ele conseguiu vários investimentos, porque justamente ele focou nos pontos fracos. Tá? Só tirando um pouco dessa questão aqui da resenha. Então, você apresentar pontos fracos mostra que você tem uma análise crítica. Vai ter professor que não vai aceitar, mas vai ter professor que vai achar bom. Por exemplo, vamos ver esses pontos fracos aqui que o ChatGPT trouxe para o Sawyer. Isso aqui eu não achei um ponto bom, mas assim, eu sou um professor bem aberto ao contraditório, porque não necessariamente esse conceito de intelectual do Pinker seria o mesmo do Sawyer. O médico para o Sawyer, por exemplo, não é um intelectual, um engenheiro ou algo parecido. Não quer dizer que não seja uma pessoa inteligente, mas o intelectual por só é a pessoa que lida estritamente com ideias, não com nada concreto. O engenheiro ele constrói um prédio, o prédio é algo concreto, não é intelectual. A diversidade de atuação intelectual torna impossível agrupar isso aqui seria uma boa crítica, tá, ao Sawyer, na minha visão. Porque se eu fosse professor que fosse avaliar, eu não trouxesse essa crítica, não que eu fosse tirar ponto dessa, mas essa aqui seria uma crítica muito interessante. Porque como é que você vai agrupar os intelectuais num único rótulo? O Thomas Sowell, de certa forma, ele faz isso é motivo de crítica interessante. Falta de evidências empíricas também, porque para você tentar alguma afirmação de que os intelectuais pensam tudo assim, você precisa ter dados suficientes. E apesar de ter um conhecimento heurístico que você possa afirmar isso, e vários dados que às vezes o Thomas Sowell apresenta, né, a determinado grupo midiático tem ali aquela pretensão ideológica, ainda poderia ser melhor validado, mas eu achei essa segunda crítica mais forte. Acusado de ter um viés ideológico. Bom, isso aqui eu acho que não seria bem uma crítica, porque ele já se posiciona assim, né? Uma falta de neutralidade.
Mas é interessante, eu acho que a neutralidade ela tem que ser buscada em pesquisas estritamente científicas. O livro do Sawyer, esse livro, ele não se propõe a ser um livro estritamente científico. Mas isso aqui é para qualquer obra. Isso, porque eu acho impossível, de fato, uma obra não ter um viés ideológico. Mas é possível, sim, quando você faz pesquisa acadêmica, com parametrização em determinada área, você sempre buscar neutralidade. Inclusive, é isso que eu defendo. Mas, ok. Então, você vê que eu consegui, e eu sou um professor que, no geral, concordo com as ideias do Sócio, algumas eu não, mas a maioria sim. E eu acharia umas críticas interessantes que o senhor não levantasse para mim, principalmente aquela segunda que eu gostei. É, beleza, vamos voltar aqui pro prompt, tá? Estilo e técnica, analisa o estilo do autor, diretor. Isso aqui é muito mais quando você vai analisar, por exemplo, o estilo de escrita. Isso seria muito mais, acho que, para alunos de português. Aí, realmente, eu não tenho tanta competência para analisar isso aqui, tá? Mas, por exemplo, o Sowell, ele é considerado um autor que tem uma escrita muito fácil de entender. Ele consegue ser muito simples o entendimento dele. Ele consegue ser muito, como é que eu posso dizer? Didático, tá? É uma leitura que é fácil de ler em relação a outros autores e que ele consegue expor muito bem as ideias dele. Isso é um fato mesmo para os críticos dele, isso não tem muita discussão. Temas e mensagens, discussão sobre temas principais e mensagens. Eu acho que comparações e atualizações. Isso aqui, comparações com outras obras, tanto obras que pensam de forma parecida com o Sawyer, quanto obras que pensam diferente. E as atualizações você, por exemplo, um dos argumentos do Sawyer, uma das categorias de Sawyer de intelectuais, são os intelectuais que trabalham na mídia, por exemplo, os jornalistas. E na época que ele escreve o livro, passa a ideia de que aquela mídia tradicional, a TV, ele coloca lá vários reportes do New York Times, da BBC, dessas comunicadoras mundiais, né, com o viés ideológico delas. Só que hoje, o que a gente tem na mídia? A gente tem a mídia social muito forte, as redes sociais, as big techs. E essa seria uma boa discussão para atualizar as ideias de big techs do Sawyer. Por quê? Antes, para o intelectual impactar a sociedade, tinha que passar necessariamente pela academia, para você ser jornalista. Toda a estrutura que você tem nas instituições, do ponto de vista social, passa pela academia no sentido dessas instituições que estão hierarquicamente acima. Geralmente passa pela universidade. Então, os centros de ciências humanas, principalmente nessa discussão do Sawyer. Só que hoje, o que acontece? Qualquer pessoa pode, de repente, subir um vídeo aqui para o YouTube e esse vídeo viralizar ou em qualquer outra rede social. E essa pessoa não necessariamente passou pela universidade. E aí, uma das críticas que se faz é que essa pessoa não tem, pode ser um negacionista, por exemplo, um terraplanista, pode ser um negacionista das vacinas. Então, isso seria uma crítica de você democratizar mais assim, esse impacto midiático, tá? Por outro lado, também, como essa mídia ela é mais descentralizada, tem como as pessoas se contraporem justamente ao viés que esses intelectuais do jornalismo e as outras áreas possuem. Mostrar com fatos que aquilo que eles estão falando é efetivamente errado a partir de evidências, como o Thomas Sowell mostra em vários momentos desse livro. Resumo das observações e opinião final, tá? Vamos ver se ele fez isso aqui na obra. Em resumo, é uma leitura essencial para entender a dinâmica e as mudanças intelectuais na sociedade, mas deve ser completada com outras perspectivas para uma análise mais equilibrada. É uma conclusão bem genérica, né? Mas é uma conclusão, pelo menos seguiu ali a estrutura. Tá, professor, o senhor explicou muitos pontos aqui que tem que ter numa resenha, mas o senhor pegou do ChatGPT, ou do Copilot, ou qualquer IA. Se eu pegar esse texto aqui e vir aqui no software, um programa chamado Smoothing, o que vai acontecer? Ele vai detectar que é texto da IA. Então, não façam isso. Não façam isso no trabalho de vocês. Com o tempo, todos os professores já vão saber disso, tá? Eu estou difundindo isso aqui direto. No meu ambiente de trabalho, eu tenho certeza que outros professores vão difundir. Então, joga aqui. Eu não vou fazer para você, mas aperta detecta e vai dar 100% IA. O que é que você tem que fazer, então? Tá? Você precisa construir com suas próprias palavras a resenha a partir
disso aqui. Agora tem um detalhe. Se você tiver tempo disponível para ler o livro, a melhor coisa que você faz é ler o livro. Agora, se o professor pediu em pouco tempo, você tem outras tarefas, eu sei como é a realidade do aluno e você não tem tempo de ler o livro, aí você pode usar a IA, mas com cautela, porque se você simplesmente pegar o texto da IA e colocar como seu trabalho, pode ser até que o professor não descubra. Mas, com o tempo, se você usar isso como hábito e fazer seu TCC assim, por exemplo, isso vai ser descoberto e você vai perder ali seu diploma. Inclusive, também você não vai ter o conhecimento que é o objetivo final de você estar na faculdade. Se você está na faculdade simplesmente para ter uma tarefa e mandar o ChatGPT fazer para você a tarefa, é melhor que você não esteja na faculdade. Sendo bem franco. Você pode usar sim essa ferramenta, eu acho ela importante, porque aqui ele já estruturou, por exemplo, uma resenha para você. Talvez é melhor do que você ler o livro e começar do nada uma resenha. Talvez não. É melhor. Mas o ideal seria você ler o livro, depois pedir para estruturar a resenha e depois, em outros momentos que você conhece do livro, você começar a modificar essas palavras em alguns momentos que ele não falou. Por exemplo, eu achei muito interessante esse livro, a parte que ele fala lá do impacto dos intelectuais no período entre a Primeira e a Segunda Guerra Mundial. Então, eu poderia colocar dois exemplos. O pacifismo exacerbado dos intelectuais. Exacerbado está errado aqui. Não tem essa. No período entre as duas grandes guerras que influenciaram uma vulnerabilidade das nações europeias, sobretudo França e Inglaterra, ao avanço do nacionalsocialismo, para não falar nazi, vocês sabem, alemão, tá? Não, esse tipo na verdade tá bom. Iniciaram a não contenção. Qual a ideia desse livro? Quando terminou a Primeira Guerra Mundial, na Primeira Guerra Mundial, a França ficou 4 anos ali sem deixar a Alemanha invadir. Eles resistiram à Alemanha, só que eles tiveram muitas baixas, como todos os países na Primeira Guerra Mundial. Quando eles ganharam a guerra, a elite intelectual, né, que só eu uso o termo inteligência, começou a difundir a ideia de que a guerra teria que ser evitada a qualquer custo. Então, os intelectuais pregavam a paz de forma exacerbada. Isso fez com que o exército ficasse menos pujante, que a própria mídia intervisse menos nas ações de guerra, e os alemães perceberam isso já quando o Bigodinho estava no poder. E o que é que eles fizeram? Começaram a invadir os outros países. Se não tivesse todo esse discurso pacifista difundido na mídia e na própria academia, a França e a Inglaterra iriam atacar a Alemanha antes que ela se fortalecesse. Só que, por conta da influência dos intelectuais, vamos evitar qualquer custo, eles estão no direito deles, a Alemanha foi abrindo espaço e, inclusive, depois conseguiu invadir a França em apenas 6 dias. Os generais alemães, na verdade, o comando estratégico da Alemanha usou como base para essa operação militar, que do ponto de vista estritamente técnico não seria viável, né? O só mostra que eles tinham só 25% de chance de ganhar, só que eles se confiaram nessa ideia de que os franceses já não estavam mais com o mesmo vigor da Primeira Guerra Mundial, e eles acertaram nessa, infelizmente. Então eles invadiram a França e avançaram muito por conta, esse livro mostra em 2 capítulos isso, da influência que os intelectuais exerceram naquela sociedade da França e da Inglaterra e depois até mesmo nos Estados Unidos, um pouco na Segunda Guerra Mundial e depois na Guerra Fria. Então é um ponto bem interessante do livro que eu colocaria aqui, mas para você colocar, depois que você faz o prompt pelo ChatGPT, você precisa ter lido o livro. Não tem outra forma se ele não te falou desse ponto específico aqui. Então, é isso, pessoal. Aqui ficam as dicas da resenha. Isso aqui vocês têm que mudar o texto, porque senão vai ser identificado. Uma forma de mudar é modificando as palavras mesmo, se não é uma boa forma. Outra forma é pegando somente essa estrutura e incluindo temas
novos aqui, que você conhece por ter lido o livro, inclusive outros pontos de vista aqui de autores que criticam. Não esqueça de curtir, compartilhar e se inscrever no canal.